Gente, eu gostaria de falar hoje a respeito do município de Pinhão, que aliás, como eu já disse, o Brasil é um saco de feijão. Você pega um punhadinho e analisa o saco inteiro. Isso praticamente vale para quase todos os municípios. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, o Pinhão, nós podemos dividir geograficamente em duas metades. Uma metade, na década de 50, haviam imensos pinheirais, gente, a gralha azul, embuias com 2, 3, 4, até 5 metros de diâmetro, uma riqueza enorme, era a gralha azul, era a passarada, era uma imensa riqueza, gente. A outra metade eram os campos, onde se criava muito boi, onde tinham as pessoas mais ricas, etc. e tal. Inclusive nas festas, principalmente a festa mais tradicional, que é a festa do Divino, a gente percebia parte das pessoas. Os mais ricos tinham as carroças mais bonitas, os cavalos mais bem enfeitados, as mulheres mais bem vestidas, etc. e tal. Era o pessoal do campo. O pessoal do mato, mais humilde um pouco, a gente percebia até que havia uma diferença nas próprias festas, gente. Mas dinheiro não faltava, gente. Todo mundo vivia bem. Não existia mendigo nessa época, gente. Não existia. Mas, infelizmente, hoje, gente, o que aconteceu? No máximo em 30 anos, talvez um pouquinho mais, entrou a indústria exata, que eu já me referi a isso, compraram a pinheirada toda, compraram terras, porque apareceram os concorrentes, e aí comprou terra de todo mundo, de quem ele pôde comprar, de quem não pôde ele comprou também. Todo mundo sabe a história dos Atas, segundo as informações, os Atas adquiriu mais de 50 mil alqueires de terra no Pinhão, gente. Acabaram com toda a riqueza do Pinhão, gente. A parte do mato, digamos assim, acabou. Hoje sobrou que erva mata e alguns trabalhinhos lá, etc e tal. A outra metade, que era do campo, dos ricos, etc e tal, na época, hoje, segundo informações, 90% estão na mão dos alemães, gente. Quer dizer, sobrou o que por município de Pinhão? Praticamente muito pouca coisa. Gente, nós precisamos mudar a história dos municípios, é preciso hoje. Aliás, nós precisamos investir principalmente em educação e produção. Já disse que nós temos que trocar a corrupção pela produção e a esmola pela escola, gente. Como é que se faz isso? Projetos bem feitos, gente. Esses projetos podem ser... o governo federal tem verba para isso, desde que seja projeto sério com administração séria. Também existe um outro lado, gente, quando esses alemães que merecem, é claro que trabalharam, vieram para o Brasil, gente, eles não tinham nada, não tinham de cair morto. O Brasil deu a maior assistência a eles, demos um empurrão para que os alemães hoje se tornem milionários e comprem terras no Brasil inteiro, compram fazendas de 50 mil alqueires de terra no Mato Grosso, de 50 milhões de hectares de terra, etc. e tal, grandes quantidades de terra com dinheiro que sai do Pinhão, e no município não deixam praticamente nada. Então, se você conversar com esses alemães, já que os brasileiros deram um empurrão para eles, aqueles que plantam lá no Pinhão, que deem um empurrão para que nós possamos viabilizar esse projeto, gente. Então o Pinhão tem que começar a mudar politicamente. Desde que tenha uma administração séria, nós podemos mudar isso. Eu queria só um adendozinho, gente. Uma das maiores polêmicas que se criou hoje é a questão do hino nacional cantado nas escolas. Eu não entendi por que o ministro amarelou. Eu vou dizer por quê, gente. Eu vi várias emissoras de televisão, de rádio, a imprensa brasileira dizer que isso, cantar hino nacional, é coisa da ditadura militar. Por favor, gente, parem de falar besteira, parem de falar bobrinha, informe o povo brasileiro. Em 1951, gente, eu estudava lá no Pinhão, na escolinha da Dona Porcina, lá do Otávio Mendes, muitas pessoas dessa época, ainda são poucos, né? Mas existem muitas pessoas que lá estudaram. Sabe o que acontecia? No final de cada aula, toda a aula, né, o período inteiro, a tarde toda, nós saímos desfilando, gente, alguns minutos, não sei, 100, 200, 300 metros, dava uma desfilada, cantando o hino nacional brasileiro, cantando o hino da bandeira, cantando o hino da independência, etc. e tal, em plena era Vargas. Então essa história de dizer que cantar o hino nacional é coisa de ditadura, por favor, você toque imprensa, informem bem a população brasileira. Gente, aproximadamente 30 anos atrás, uma família foi morar nos Estados Unidos, tinha uma menininha, mais ou menos 5 anos de idade, foi junto. 2 anos após, vieram visitar as minhas filhas, aqui em Guarapuava, onde eu estou agora nesse momento. E no outro dia de manhã eu percebi que ela
Ao se levantar, pegou um pedestal com a bandeira americana, colocou lá na janela e ela ficou ali, dentro da impressão que orando, a expressão da menina que ela fazia naquele momento ali, gente, se dedicando à bandeira americana. Eu percebi a concentração daquela menina. Aí perguntei a ela, o que é isso? Ela disse, professor, lá nos Estados Unidos, todos os dias antes de iniciar a aula, nós fazemos essa dedicação à bandeira dos Estados Unidos, gente. Então aqui no Brasil nós precisamos começar a reverenciar esses valores, gente, a bandeira, o hino nacional, esses valores, o nosso dinheiro que representa o sacrifício do povo brasileiro e não a roubalheira que está acontecendo no Brasil. O dinheiro é símbolo, gente, é um símbolo nacional, assim como a bandeira é símbolo nacional, como também o hino nacional, que são símbolos nacionais, gente, que representam a nossa pátria. Dinheiro não é essa maracutaia que estão fazendo aí, gente. Dinheiro é o nosso trabalho, é sagrado. É um símbolo nacional também. Meus amigos, daqui a pouquinho eu vou gravar mais um videozinho a respeito ainda da Previdência, essa tragédia que vai acontecer no Brasil, que é a reforma da Previdência, dos moldes que estão tentando fazer. O Bolsonaro não está aceitando isso. Estão deitando o cacete do Bolsonaro, que ele está atrapalhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.